Oi, pessoal, meu nome é Pedro e eu sou o novo professor de Física do cursinho Eldorado. Nesse próximo semestre, eu vou ser o professor de vocês de Física 2. E o que a gente vai ver nessa disciplina? A gente vai estudar eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, ondas, ótica e hidroestática. Eu sei que colocando assim parece muita coisa, mas vocês podem ficar tranquilos. Tendo uma aula por semana, durante esses próximos 4 meses, a gente vai conseguir estudar todos esses tópicos. Bom, atualmente eu estou fazendo minha graduação no Bacharelado de Física da USP. Eu estou no primeiro ano e eu nunca gravei nenhuma videoaula. Essa vai ser a minha primeira vez. Olha lá os fogos no fundo. E eu peço para vocês que se vocês tiverem qualquer crítica, se vocês não gostarem de alguma coisa, se vocês não gostarem do formato da aula, do formato do vídeo, se vocês acharem que eu estou indo muito rápido ou muito devagar, eu peço que vocês me falem. Seja pelo comentário aqui no YouTube, ou então pelo feedback que vocês podem me dar lá no Google Classroom. Independentemente, eu peço que vocês entrem em contato. E se alguma coisa ficar mal explicada, vocês podem vir conversar comigo, que eu posso tirar as dúvidas de vocês quantas elas forem. Bom, tendo dito isso, eu acho que a gente pode dar início à nossa apresentação da primeira aula. Muito obrigado. Bom, pessoal, agora que nós passamos por esse período inicial da nossa aula, onde eu pude me apresentar, onde eu pude apresentar como a disciplina de Física 2 vai se estruturar no contexto do cursinho Eldorado, eu acho que nós podemos dar início às nossas aulas. Hoje, na aula 1, tal como na semana que vem, na aula 2, nós vamos explorar conceitos da área da física chamada eletrostática, que é a área da física que estuda o comportamento e as propriedades de partículas carregadas, ou seja, partículas com cargas elétricas. E, durante nossa aula de hoje, nós vamos entender o que isso quer dizer. Nós vamos entender o que significa esse conceito de carga elétrica e vamos explorar mais alguns tópicos importantes para essa área da física. Que tópicos serão esses? Nós inicialmente falaremos um pouco sobre átomos, passaremos então por uma discussão sobre força elétrica e por fim falaremos um pouco sobre os processos de eletrização. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje. A aula de hoje começa com uma reflexão. Vocês têm essa banana e vocês a dividem. Vocês vão ter rodelas de bananas. Se vocês pegar essas rodelas de bananas e dividi-las também, vocês vão obter pedacinhos de bananas um pouco menor do que os pedaços originais. Mas será que você pode dividir essa banana em tantos pedaços quanto você quiser? Será que você pode dividir essa banana infinitas vezes? Ou será que existe um limite na natureza que te impede de dividir essa banana mais e mais e mais? Será que é possível que você divida em pedaços cada vez menores a banana? Ou será que existe um pedaço que é tão pequeno que você não pode mais dividir? Essa pergunta de podemos dividir um objeto em infinitas vezes foi uma pergunta que permeou a história da humanidade por muitos e muitos séculos. Há mais ou menos 2.500 anos atrás, numa discussão filosófica entre Demócrito e Leucipo, é importante que vocês percebam que Demócrito era discípulo de Leucipo, ou seja, Demócrito era um aluno de Leucipo. Nessa discussão, numa discussão casual entre eles, eles argumentavam sobre se eles achavam ou não que era possível se dividir um objeto infinitas vezes. Por algum motivo que não é muito bem conhecido, tanto Demócrito quanto Leucipo não acreditavam que era possível se dividir um objeto infinitas vezes. A ideia de se dividir um objeto em pedaços cada vez menores, até que ficasse tão pequeno que seria infinitamente pequeno, não caía bem nem para Demócrito nem para Leucipo. Depois dessa conversa, Demócrito cunha o termo átomo. E átomo, vem do grego e não quer dizer nada mais, nada menos do que indivisível. Então, quando Demócrito cria o conceito de átomo, ele cria uma palavra que quer dizer indivisível. Por quê? Porque no contexto de Demócrito, esse átomo, que era a menor partícula possível, era obtido por meio dessas divisões do seu objeto. Então imagine que você pegue essa banana e você vá dividindo ela em pedaços cada vez menores. Conforme você for dividindo, você vai obter pedacinhos cada vez menorzinhos, até que você obtenha um pedaço que é tão pequeno, que é indivisível. Então essa menor partícula possível, indivisível, era o que Demócrito chamava de átomo. Mas é importante que vocês percebam também que o conceito de átomo de Demócrito
era um conceito muito primitivo, muito diferente do conceito de átomo que nós temos hoje. Então, Demócrito não imaginava, por exemplo, que existiam elementos químicos, ou seja, tipos diferentes de átomos que compunham toda a matéria. Mas ele acreditava que todo tipo de matéria tinha seu próprio tipo de átomo. Então, a banana teria átomos de banana. O ferro teria átomos de ferro. A argila teria átomos de argila. E os átomos de cada uma dessas coisas teria propriedades das coisas. Então, o átomo de banana seria mais maleável, mais macio do que o átomo de ferro, que seria mais duro, mais rígido, menos maleável. Que também seria diferente do átomo de argila, que seria, de certa forma, moldável. Então é importante que vocês percebam que esse conceito de átomo e esse conceito, de certa forma, de elemento químico era muito primitivo, muito pouco desenvolvido no contexto de Demócrito. Mas na época ele advogou que todas as coisas eram feitas por átomos. Só que ele foi confrontado por uma figura muito importante da época, que era Aristóteles. Aristóteles poderia ser considerado, sem muita chance de erro, o filósofo mais importante, ou pelo menos o mais influente, no contexto ocidental. Na Antiguidade Ocidental, não existia ninguém que fosse mais influente do que Aristóteles. Tanto é que por séculos e mais séculos e mais séculos, a filosofia de Aristóteles perdurou no contexto do Ocidente, sendo empregada inclusive em diversos contextos religiosos. A Igreja Católica, muitas vezes, seguia princípios aristotélicos. Por exemplo, o princípio geocêntrico. Por exemplo, o princípio de que todas as coisas eram formadas por elementos. Aristóteles, ele se opunha a Demócrito por achar que as coisas não eram compostas por átomos, mas sim por 5 elementos. Ele achava que todas as coisas eram formadas por terra, água, ar e fogo. Mas além desses 4 elementos tradicionais, ele achava que existia um quinto, que era o éter. Com essa teoria de que todas as coisas eram formadas por 5 elementos, Aristóteles se referia à teoria proposta por um filósofo um pouco mais antigo chamado Empédocles, que dizia que todas as coisas eram formadas por 4 elementos, os 4 elementos tradicionais: ar, água, fogo e terra. Aristóteles, contudo, adicionou um quinto elemento chamado éter, que correspondia a um elemento divino, sagrado, que compunham as coisas que vinham dos deuses. Por muitos e muitos séculos, a ideia aristotélica de que todas as coisas eram formadas por elementos perdurou e impossibilitou que a ideia atomística de Leucipo perdurasse e fosse bem difundida no contexto ocidental. Somente muitos e muitos anos depois, por volta em meados de 1800, que a ideia voltou a ser retomada. Então aqui nós podemos ver os 5 mais recentes modelos atômicos que foram desenvolvidos a partir de 1800. Desde lá, 300 a.C. até 1800, é importante que vocês percebam que não houve muito desenvolvimento nesse quesito de modelo atômico, porque as pessoas não acreditavam que as coisas eram compostas por átomos, mas sim por elementos. Isso, inclusive, deu origem ao estudo da alquimia. Então, vocês talvez saibam que é alquimia, talvez vocês saibam que é essa pseudociência que acredita que essas coisas eram formadas por elementos essenciais e que as coisas poderiam ser convertidas umas nas outras, que você poderia converter metal em ouro, que você poderia obter uma famigerada pedra filosofal que transformava esses metais em ouro e que te dava o elixir da vida, certo? Então a alquimia ela surge dessa ideia de que as coisas eram formadas por elementos. Mas lá em 1800, um cientista inglês, britânico, chamado Dalton, vai criar esse primeiro modelo atômico, que é representado por uma bola em roxo. Ele dizia que átomos eram as menores partes da matéria. Eram esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis, que, nas reações químicas, se reordenavam para formar novos compostos.
Então, átomos não podiam ser destruídos ou remodelados, mas sim sempre seriam do mesmo tipo, do mesmo elemento químico, e sim sempre seriam esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Dalton acreditava que existiam diversos tipos de esferas, uma para cada elemento químico, isso influenciado um pouco por Lavoisier, por exemplo, e ele acreditava que essas bolas, essas esferas, compunham todas as coisas. Um pouco mais à frente, quando se descobriu que os átomos eram compostos por partículas positivas, partes positivas e partes negativas, ou seja, partes que tinham carga elétrica positiva e partes que tinham carga elétrica negativa, esse modelo atômico foi reformulado por Thomson, criando o segundo modelo que é apresentado, que muitas vezes é chamado de modelo de pudim de passas. Eu, particularmente, acredito que seja mais ilustrativo que nós, aqui do Brasil, pensemos como um modelo Panetone. Então, essa esfera externa, que seria composta de todas as... que seria equivalente à parte positiva do átomo, essa esfera seria como se fosse a massa do panetone. E as partículas negativas internas a essa esfera seriam, então, as uvas passas do panetone, ou as frutas cristalizadas. Um pouco mais à frente, quando se descobriu que a parte positiva do átomo se concentrava no centro, foi criado um modelo, acho que é melhor eu colocar o nome aqui, né? Foi criado o modelo de Rutherford, que pregava que a parte central era o núcleo formado por partículas positivas e em volta existia uma camada muito pouco definida chamada eletrosfera. Alguns anos depois, Bohr fez mais uma implementação a esse modelo. Bohr dizia que no centro existia de fato esse núcleo pregado por Rutherford, que era composto por prótons e nêutrons, partículas que a gente vai comentar daqui a pouquinho, e esse núcleo era orbitado por partículas negativas chamadas de elétron. Então essas partículas orbitavam esse núcleo em trajetórias perfeitamente circulares, fenômeno qual fez que esse modelo fosse chamado de modelo atômico planetário. Tá? Então é muito bem difundida essa ideia de que esse é um modelo atômico planetário. Muitos e muitos anos depois, veio um novo físico chamado Schrödinger, Erwin Schrödinger, que, cunhando uma nova área da física, que é a mecânica quântica, descobriu que, na verdade, os elétrons, você não sabia exatamente onde estavam os elétrons, mas você sabia densidades de probabilidade de onde o elétron podia estar. Então você não sabe se o elétron está numa determinada posição, você não sabe se o elétron orbita exatamente nessa trajetória circular em torno do núcleo, mas você sabe a probabilidade de ele estar num determinado ponto, num determinado momento de tempo. Então esse modelo é um pouco mais complexo. Se vocês quiserem, no futuro a gente pode comentar um pouco mais sobre ele. Mas vamos dar prosseguimento à nossa... Bom, até aqui nós entendemos que átomos são partículas que constituem tudo que é composto de matéria. Então todas as coisas que nos circundam. Sua mesa, o pão que você comeu no café da manhã, o leite que você bebeu, a banana, o livro que você leu, o dispositivo eletrônico que você está usando para ver essa aula, tudo é matéria e tudo é composto de átomo. Então, átomos são como as peças de Lego do universo. São os blocos fundamentais que criam todas as coisas que nós conhecemos. Agora, nós precisamos entender o que compõe esses átomos. Serão os átomos, de fato, maciços, indestrutíveis e indivisíveis, como pregavam Dalton ou as pessoas que o precederam? Vocês vão perceber que não. Aqui nós temos uma representação do modelo de Rutherford-Bohr, que é um modelo um pouco mais simplificado que nós conseguiremos explorar para entender as partes mais importantes do átomo. Vamos dar um zoom. Aqui vocês podem ver que existe um próton, um nêutron e um elétron. O próton e o nêutron, eles juntos compõem os núcleos atômicos. Então, nos núcleos atômicos existem diversos prótons, diversos nêutrons, e o número de prótons e nêutrons presentes no núcleo atômico é determinado pelo elemento químico que nós estudamos. E em torno deste núcleo atômico orbitam elétrons. Então vamos tentar entender o que são prótons, nêutrons e elétrons. Prótons, nêutrons e elétrons,
todos eles são o que nós chamamos de partículas subatômicas. São partículas menores do que o átomo. Então, se o átomo é a peça de Lego do universo que compõe todas as coisas que nós conhecemos na escala macroscópica, na escala visível, na escala humana, as partículas subatômicas são as peças de Lego do mundo atômico. Então, tudo que tem o tamanho de um átomo, tudo que tem um tamanho de ordem de grandeza de um átomo, é composto por partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas, as partículas subatômicas principais, são próton, nêutron e elétron. Então, nós temos 3 partículas subatômicas, mas o que diferencia essas 3? Bom, quando você coloca 3 partículas juntas, prótons e elétrons, você coloca uma de cada junta, né? Próton e elétron se atrairão, enquanto nêutron nem se atrairá pelo próton, nem pelo elétron, nem se repelirá por nenhum deles. Então, o nêutron tem a propriedade de não ser atraído por nenhuma outra partícula subatômica, enquanto prótons e elétrons são atraídos uns pelos outros. Então, aí entendemos o que é um nêutron. O nêutron é uma partícula subatômica que não é atraída nem por prótons nem por elétrons. Prótons e elétrons são partículas que se atraem, e que se atraem por causa de uma propriedade que nós chamamos de carga elétrica. A carga elétrica é, assim como uma massa, uma propriedade da matéria. Matéria tem carga elétrica, do mesmo jeito que tem massa. E essa propriedade é o que faz que prótons e elétrons se atraiam um pelo outro. E, para simbolizar que opostos se atraem, para simbolizar que existe uma diferença entre os dois, nós denotamos um de positivo, um de negativo. Então, quando nós chamamos próton de positivo e elétron de negativo, nós simplesmente convencionamos assim. Então, próton é a partícula subatômica que é atraída por elétrons e que nós consideramos ser de carga elétrica positiva. Elétron, em contrapartida, é a partícula subatômica de carga negativa. Então, vamos explorar um pouco mais esse conceito de carga elétrica. Tanto prótons quanto elétrons têm módulos, ou seja, quantidades de carga elétricas iguais. Prótons e elétrons têm a mesma carga elétrica, que é igual à carga elétrica elementar, chamada de E. A diferença é que a carga elétrica do próton e a do elétron são opostas, são diferentes. Então, uma é positiva, uma é negativa. Vamos passar. A carga elétrica de um corpo, portanto, é dada pela soma das cargas elétricas de seus átomos. E a carga elétrica dos átomos é dada pela soma da carga elétrica total positiva e da carga elétrica total negativa. A carga elétrica positiva total é devida aos prótons, enquanto a carga elétrica negativa total é devida aos elétrons. Vamos ver como é que a gente calcula isso. A carga elétrica positiva total, que nós denotamos por uma letra Q maiúsculo, é dada pela multiplicação do número de prótons pela carga de cada próton. Enquanto a carga negativa total, que nós denotamos por Q-, é igual ao número de elétrons multiplicado pela carga de cada elétron. Então, aqui, como eu disse, NP simboliza o número de prótons, NE o número de elétrons, mais E a carga de um próton, menos E a carga de um elétron. E isso aqui vocês podem perceber que diz muito respeito à questão da carga elétrica que a gente tinha discutido logo atrás, né? Prótons são carregados pela carga elementar positiva, elétrons pela quantidade negativa da carga elementar. Você quer descobrir quanto tem de carga um átomo, você precisa então somar a carga elétrica positiva com a negativa, e você obtém que a carga elétrica total de um átomo é dada pela multiplicação da carga elétrica elementar e pela diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, se nós temos mais prótons do que elétrons, essa subtração vai dar positiva, portanto, nós teremos uma carga positiva tal como esperamos, porque temos mais prótons. Se nós temos mais elétrons, essa subtração vai dar negativa, então nossa carga total será negativa também, o que também é esperado, já que elétrons têm cargas negativas. Então, nós podemos dizer que essa é a nossa fórmula geral. A carga de um corpo é
dada pela multiplicação da carga elementar pela subtração do número de elétrons do número de prótons. A carga elétrica de um corpo, portanto, pode ser escrita como Q é igual a mais ou menos NE. Se nós tivermos mais elétrons do que prótons, nós usamos o sinal de menos. Se nós tivermos mais prótons do que elétrons, nós utilizamos o sinal de mais. Nesse caso, esse N denota o excesso de prótons ou o excesso de elétrons. A unidade de medida que nós usamos para medir cargas elétricas é a unidade de medida chamada de Coulomb, que é denotada pela letra C. Agora nós podemos passar para a segunda parte da nossa aula, que é a parte que diz respeito a forças elétricas. Como nós dissemos anteriormente, existe uma propriedade muito clara de atração entre cargas elétricas. Os opostos se atraem. Tal como prótons atraem elétrons, por serem positivos enquanto elétrons são negativos, partículas com carga total positiva atraem partículas de carga total negativa. Agora vamos entender o que significa esses opostos e o que significa atração. Opostos, como eu disse, diz respeito ao sinal das cargas. Então, se um é positivo e outro é negativo, essas cargas são opostas e logo elas se atraem. E o que significa essa atração? A atração é uma força de atração. Então, é uma força que tenta juntar essas partículas de cargas opostas. Agora vamos entender quais são as partículas que sofrem atração. Como eu disse, as partículas que sofrem atração são as partículas de sinais com cargas de sinais opostos. Percebam que a quantidade de força que uma partícula exerce na outra tem que ser em módulo igual. Então, a quantidade de força que a carga azul exerce na vermelha tem que ser em módulo igual a que a vermelha exerce na azul, porque esse par é um par ação e reação, que obedece à terceira lei de Newton. A repulsão, em contrapartida, ocorre com partículas positivas com positivas ou negativas com negativas. Basta que o sinal seja igual. E mais uma vez, a terceira lei de Newton é satisfeita, já que essas forças são um par de ação e reação. Então, as partículas da esquerda aplicam a mesma quantidade de força nas direitas que as direitas aplicam da esquerda. Bom, e qual que é o nome dessa força? Essa força de atração ou repulsão entre cargas elétricas, que tem uma origem elétrica, é chamada de força de Coulomb. Coulomb ela é descrita pela seguinte fórmula. F é igual a K vezes o módulo da carga 1 multiplicado pelo módulo da carga 2 dividido pelo D ao quadrado. Vamos entender o que cada uma dessas coisas quer dizer. Módulo de Q1 é o módulo da carga elétrica 1. Módulo de Q2 é o módulo da carga elétrica 2. D é a distância entre as duas cargas elétricas. E K é uma constante que nós chamamos de constante de Coulomb, que depende única e exclusivamente do meio em que estão situadas essas duas cargas elétricas. Para ficar mais claro, agora nós temos duas partículas, Q1 e Q2, que têm cargas elétricas Q1 e Q2 e que estão distanciadas pela distância D. Bom, e aí talvez fique a pergunta. Se existe uma força de atração entre partículas positivas e negativas, então, consequentemente, existe uma força de atração entre o núcleo e o elétron. Se existe uma força atrativa entre o elétron e o núcleo, por que, então, o elétron não cai no núcleo? E antes de respondê-la, eu gostaria de mostrar uma situação muito análoga. Do mesmo jeito que o elétron é atraído pelo núcleo, a Lua é atraída pela Terra, por mais que essas forças tenham naturezas diferentes. O elétron é atraído pelo núcleo por uma força chamada de força elétrica, enquanto a Lua é atraída pela Terra por uma força chamada de força gravitacional. E as duas partículas não caem em seus centros de órbita porque justamente estão os orbitando. Então, conforme o elétron gira em torno do núcleo, ele tem uma velocidade radial, ele tem uma velocidade de rotação. Então, ele não tem uma velocidade radial, tem uma velocidade tangencial. A força radial, a força elétrica que aponta para o núcleo, não age como uma força que muda o módulo da velocidade, fazendo com que a partícula caia
no seu centro de órbita, mas sim age como uma força que é uma resultante centrípeta, que simplesmente muda o sentido do vetor velocidade. Bom, agora que nós entendemos como o átomo se mantém coeso, precisamos entender como que é possível que um elétron seja removido de um átomo. Num átomo, o núcleo exerce uma força F num elétron, fazendo com que ele fique preso. Só que essa força depende justamente da distância entre o elétron e o núcleo. Quanto mais distante do núcleo, menor a força exercida pelo núcleo no elétron, mais facilmente ele é desprendido. O que acontece, quanto mais distante for o elétron, menor a força. Então, quanto maior o átomo, mais fácil é de o elétron ser retirado mediante a ação de uma força externa. Tendo dito isso, nós podemos passar para a última parte da nossa aula de hoje, que é a de processos de eletrização. Inicialmente, nós vamos discutir o que é chamado de eletrização por contato. Quando você aproxima duas partículas com cargas elétricas diferentes, você as conecta, faz um contato entre elas, você faz com que seja trocada a carga elétrica entre elas. Então, as duas no final vão ter exatamente a mesma quantidade de carga elétrica, que é dada pela média das cargas elétricas das duas partículas que se tocaram. Então, vamos recapitular o processo. Você tem a partícula 1 e a partícula 2, com carga Q1 e carga Q2, respectivamente. Quando você encosta essas partículas, elas trocam cargas elétricas, fazendo com que elas fiquem em equilíbrio, fazendo com que elas fiquem com a mesma carga elétrica. Então, no final, ambas as partículas vão estar com uma terceira carga, Q3, que é dada pela média das duas cargas. E isso vai se manter mesmo quando você tirar elas de um contato. Certo? Agora passaremos para o segundo processo, que é um processo de eletrização por atrito. Então, você tem duas partículas inicialmente eletricamente neutras e você atrita elas, fazendo com que elas se carreguem. Cada uma das partículas vai se carregar com uma carga de sinal oposto. Então, vamos supor que a partícula de cima vai se carregar positivamente e a de baixo negativamente. Para você saber qual partícula se carrega positivamente e qual partícula se carrega negativamente, você precisa analisar uma série triboelétrica. A série triboelétrica é um instrumento que nós utilizamos em que quanto mais para cima está um material, mais ele tem a tendência de ficar positivo. Ou seja, maior é a tendência dele de perder elétrons. Materiais mais em cima, numa série de triboelétrica, tem mais chance de perder elétrons, enquanto materiais embaixo têm mais chance de puxar ou atrair elétrons. Então, nesse caso, como a partícula azul ficou positiva, era muito provável que ela estivesse na parte de cima da série triboelétrica. Enquanto se a partícula de baixo ficou negativa, é muito provável que ela estivesse na parte de baixo da tabela. Então, se nós tivermos, por exemplo, o atrito entre uma partícula de vidro e uma partícula de papel, a partícula de papel ficará carregada negativamente, ou seja, ganhará elétrons, enquanto a partícula de vidro perderá elétrons, ficando positiva. Na nossa aula de hoje, nós temos que estudar a eletrização por indução. Imagine que você tem uma partícula eletricamente neutra, e perto dela você aproxima uma outra partícula eletricamente carregada, nesse caso, carregada negativamente. Quando você faz isso, você induz uma separação entre as cargas elétricas presentes na partícula inicialmente eletricamente neutra. Então, vocês percebem que as cargas positivas se atraem pela partícula negativa, enquanto as partículas negativas se repelem da partícula negativa. Então, o que acontece é que as partículas negativas vão ficar longe do corpo carregado aproximado, enquanto as partículas positivas vão ficar próximas. Então, se você, enquanto mantendo essa partícula carregada próxima, fizer um processo chamado de fio-terra, ou seja, conectar um fio condutor no seu objeto eletricamente neutro e na Terra, que tem um potencial zero, o que vai acontecer é que essas partículas negativas vão fugir. As partículas negativas vão ir para a Terra, porque a Terra não está oferecendo nenhum tipo de repulsão, tal como a partícula em vermelho está. Certo?
Se fosse o contrário, se essa partícula vermelha fosse positiva, então as cargas repelidas fossem as positivas, o que aconteceria é que subiriam elétrons da Terra, fazendo com que essa partícula eletricamente neutra, inicialmente eletricamente neutra, ficasse negativa. Nesse caso, vai ficar positiva. Então, você rompe o fio terra e depois, somente depois, você afasta a carga que induziu as cargas elétricas nessa partícula inicialmente neutra. O que você vai obter no final vai ser uma partícula eletricamente positiva. Caso você aproxime, no processo de eletrização por indução, uma carga inicialmente positiva de uma neutra, o que você obteria seria o efeito contrário, certo? Bom, nossa aula de hoje se encerra. Infelizmente, nossa aula hoje ficou um pouco extensa, então é provável que na edição final dessa aula nós tenhamos uma aula com por volta de 30 a 35 minutos. Para as próximas semanas, eu vou tentar tornar essa aula um pouco mais rápida, um pouco mais sucinta, para que vocês não precisem investir tanto tempo nas aulas de Física 2. Foi um prazer trabalhar com vocês. Espero vê-los semana que vem.